E hoje a nossa conexão é com o querido Edu Zeidenthal, ou Seidenthal? Zeidenthal, que tem muito para trazer aqui para gente. E um dos maiores desafios da vida dele, que foi a separação dele, um divórcio, mas tem outros chamados muito interessantes da vida dele, que ele veio aqui para compartilhar com a gente. E é um prazer ter você aqui, Edu. O prazer é todo meu, pai. Obrigado pelo convite e parabéns pelo teu programa. Obrigada. Me diz assim, a gente viu vários desafios que você já superou, outros que está superando. Uhum. E o que você falou que foi muito difícil assim para você na época foi perceber que estava vindo uma separação por aí, né? Super. Como é que foi? Eu costumo dizer que foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, né? Disparado, assim. Eu já fiz transição de carreira, já saí do mundo corporativo, né? Já empreendi, mas nada comparado com o desafio do divórcio. Sim. Né? E é muito interessante, porque acho que foi o meu corpo que me disse, né? Então, eu estava fazendo a formação de coaching ontológico lá no Chile, com você, inclusive. E para mim, até aquele momento, assim, o corpo era ainda algo muito, né, desconhecido, cego, né? Eu era cego para essas questões, né? Na verdade, era mais questão de saúde, etc. E à medida que a gente vai se aprofundando no autoconhecimento, vai olhando, né, pra gente e tal, fui percebendo que eu comecei a ter uma dor na coluna descomunal. Eu já tinha, há muito tempo, em 2000 eu descobri minhas hérnias de disco e tal. Mas daquela vez, isso foi em 2017, mais ou menos, era uma dor realmente que eu nunca tinha experimentado, né? E a investigação era sempre o que aquela dor estava querendo me dizer, né? E eu estava com muito medo, né? E aí eu brinco que meu corpo sabia antes do que eu, Mas mentalmente, vai? Essa investigação, assim, de saber o que o teu corpo queria dizer, não foi imediata, né? Primeiro, eu imagino que tenha vindo como dor. Veio como dor, e aí fui em médicos, né? E aí você vai procurar tratamentos, etc. Mas eu sempre tive muito uma questão de não querer fazer cirurgia, porque normalmente, né, hoje num sistema, faz cirurgia e resolve o problema. E eu não, porque o meu corpo está querendo me dizer alguma coisa. E como é que eu tinha esse olhar? Eu tinha esse olhar graças à ontologia da linguagem, que mostrava que meu corpo estava querendo me dizer alguma coisa, né? Sim. E aí eu fui começando a fazer várias terapias diferentes para a minha coluna. E aí eu fui percebendo o quanto isso estava me dizendo que eu tinha questões que eu precisava olhar, né? Então eu estava vivendo literalmente crises em diferentes momentos da minha vida. Então profissional, eu estava vivendo uma crise de questionamento sobre a organização Rede Ubuntu que eu tinha montado e o formato não estava fazendo mais sentido. Eu estava com uma dor na coluna absurda. Aí, por questões profissionais, minha questão financeira também estava super desafiadora. E aí, quando eu fui perceber que também meu casamento era uma questão, eu falei, mas não é possível, né? Tá tudo desmoronando, né? Tudo junto e misturado. E eu me lembro de você falar nos primeiros dias da formação, de você chegar e falar assim, eu vim, né? Porque eu tô adiando esse negócio de olhar para as emoções. Você lembra disso? Super. Então, e aí é um exercício de coragem, né? Assim, de olhar para isso. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que é aquilo que faz sentido, né? Então, quando eu escutei a questão de que, putz, eu preciso olhar para o meu casamento, eu imediatamente neguei. Falei, não, era o único lugar que estava estável, todo o resto estava... Falei, não, pelo amor de Deus, não vamos mexer nisso. Mas aí eu entrei em silêncio, assim, e segundos eu falei, putz, mas faz sentido, sabe? Eu preciso olhar para isso. E aí eu comecei a olhar, e aí declarei, né, para minha ex-esposa o breakdown, né, o quebre, né, a questão, acho que a gente precisa trabalhar e tal. Aí entramos em terapia de casal, eu entrei em terapia individual, ela entrou em terapia individual também.
Trabalharam juntos, E aí né, fomos nessa trabalhando né, até que num determinado ponto eu me dei conta que realmente fazia sentido a gente se separar. E lembre-se assim que eu tenho uma questão histórica, né, que eu sempre busquei ser o filho perfeito, né? Sim. Sabe, o pai perfeito, o esposo perfeito, Faz tudo né? certinho, Então, tudo correto. certinho, né? Meus pais são casados há mais de 50 anos já, Teve né? esse exemplo, né? Então olhar para tudo isso e aí eu poder respeitar aquilo que eu estava sentindo e dizer não, por exemplo, para minha ex-esposa e dizer não para os meus filhos, né? De que não, a gente não vai continuar esse casamento. E fui eu que tomei a decisão, né? Sim. E foi declarado isso, inclusive, na família, né? Então é ele que está querendo se separar, sabe? E isso, putz, é muito desafiador. É né? uma desconstrução de uma narrativa de anos, né? Muito. Então foi muito profundo, sabe? Porque eu estava mexendo em padrões históricos muito profundos, né? Crenças. E que é isso que eu estou te falando. Meu corpo sabia, sabe? Tanto que, claro que essa não é a única razão, né? Corporal, assim, tem várias razões, mas tanto que depois do divórcio, meu corpo começou a melhorar, né? Claro que fazendo outros tratamentos, né? Investindo, fazendo exercício, yoga, Mas é muito bonito, assim. Mas foi acho que a coisa mais difícil que eu já fiz. Porque para uma pessoa que tinha historicamente dificuldade de dizer não... Nossa. Entendeu? Sim. De tentar agradar o outro, de tentar, né, ser o bonzinho, né, etc. Você chegar num ponto onde, é isso, o teu corpo está gritando, não fazia mais sentido, e você ter a coragem de fazer né, tomar essa decisão, mentalmente, a minha cabeça ficava dizendo, não faz isso, pelo amor de Deus, o que você vai fazer? Entendeu? Já bastava você ter dito não pro mundo corporativo, não mundo corporativo, mas para você trabalhar... Pra carreira executiva, né? Empreender, né? Empreender a sua própria carreira. Então, e aí o que é muito bonito da vida, né? A parte que é um processo de aprendizado, né? Então é a mesma questão, né? Se você olhar, é a mesma questão, só que ela vai te apresentando, né? A vida vai te apresentando em complexidades diferentes, né? Então, lá atrás, né? Agora dando um rewind aqui, né? Se eu olho quando eu era executivo, meu pai foi executivo 35 anos, né? E eu falava quando era criança, assim, pai, eu nunca vou fazer o que você fazia, o que você faz, né? E eu tava repetindo exatamente a mesma coisa, né? E aí eu tava sendo feliz, fui super bem sucedido, virei diretor com 30 anos de idade, numa grande organização e tal. Mas, de novo, começa a olhar e fala, pô, isso aqui não tá fazendo mais sentido, né? Assim, meu corpo gritando também, de outros jeitos e tal. E aí, vamos olhar para isso. Começa a fazer vários exercícios, terapias, autoconhecimento, etc. Para culminar com, pô, isso aqui não faz sentido, vou dizer não para isso. Quebra de padrões, né? Só que isso é um nível de complexidade. Agora, o divórcio é outro, né? Porque aí são pessoas que você ama. É no seu íntimo, São pessoas que você ama, assim, né? Minha ex-esposa, por exemplo, eu tinha um carinho muito especial e tenho até hoje. Meus filhos, né? E eu lembro que na época você fez formação em palhaço, não foi? Foi. Fez palhaçaria que a gente fala? Escola de palhaço? De palhaço, né? E que te ajudou? Muito. Assim, tem a origem disso é a descoberta do trabalho da Brené Brown de vulnerabilidade. Sim. Né? Então, em 2010, eu vi o TED dela do poder da vulnerabilidade, o TEDx dela. Me encantei pela teoria também. E aí, só que aí, né, eu falei assim, não, beleza, entendi. Mas como é que eu faço isso aí? Como é que eu vou nessa direção de ser mais vulnerável? Sim. E aí eu comecei a fazer várias práticas para tentar buscar aprender isso, né? Então, fui tocar instrumento musical para entrar em contato com as minhas emoções. E o palhaço foi uma linguagem descoberta
eu estava na Manakei, que é uma organização fundada pelo Oscar Motomura, e ele usava em alguns programas dele os palhaços, Doutores da Alegria e também Jogando no Quintal, que são grupos famosos de palhaço. E eu ia lá, ficava assistindo e achava incrível aquilo, assim, sabe? E aí eu fui entrar nisso para aprender vulnerabilidade através da linguagem do palhaço. Dá para você aprender vulnerabilidade por vários caminhos, né? Mas a linguagem do palhaço é incrível para isso. Além de ser lúdica, né? Muito bom. Muito bom. E aí eu me tornei um palhaço e tal. Ele tá meio adormecido nesses últimos anos. Esse é um plano ainda que eu tenho mais pra frente de voltar com ele. Porque ser um palhaço, o que é? Então, todo mundo é palhaço, né? Todo mundo tem um lugar do palhaço dentro de você, né? Então, não é que... O palhaço não é um personagem, né? O palhaço é o teu ser mais vulnerável, né? Você brincar com esse seu lado mais vulnerável. E você ter esse olhar do palhaço. O que é o olhar do palhaço? O olhar da relação, né? É o olhar da curiosidade, é o olhar de que qualquer coisa é material de vida, assim, sabe? É um lugar do sim também. Do sim, não deu, faz de novo, não foi. Tudo, não, vamos pular? Vamos pular dessa janela? Vamos, aí vai até a janela. Só que aí no meio do caminho aparece outra coisa. Sabe que nem criança? É literalmente isso, né? Esse é o lugar, entendeu? E isso é um super aprendizado, principalmente para nós adultos, que ao longo até do sistema educacional e também da vida adulta, a gente acaba perdendo tudo isso. Né? E aí depois pedem a gente com um líder para ser inovador. Pois é. Né? Para você criar conexão com a tua equipe, para você investir nos relacionamentos. Mas como é que eu faço isso se faz anos que estão me treinando o contrário? Né? Entendeu? Então, é muito louco. Por isso que eu acredito muito que todo mundo precisa ser palhaço. Eu também acho. Eu também acho. E é bom você estar falando isso, porque até esse canal aqui eu queria muito trazer para as pessoas justamente desafios superados, que é para as pessoas verem, que você falou, né? Como é que eu vou conseguir lidar com a minha vulnerabilidade quando você admirou lá a Brené Brown falando? É isso, então as pessoas vêm aqui e falam como é que elas lidaram, não que seja o caminho, mas que existem muitos, né? É isso, tem infinitos caminhos. O que é muito bonito, assim, é você encontrar o teu caminho. E como é que você encontra? Indo. Caminhando. E aí olhando, né? Assim, prestando atenção. Acho que não só praticando, caminhando, mas ganhando consciência também, né? Total. Então é isso, assim, é você prestar atenção, né? Então prestar atenção no teu corpo, prestar atenção nos quebres, né? Se você não tem a menor ideia do que é quebre é algo que interrompe, qualquer coisa que interrompe a nossa vida, né? Então, que pode ser bom como pode ser ruim, depende do olhar, inclusive, né? Então, ter um filho é um quebre, né? Um divórcio pode ser um quebre, e só você pode dizer que é um quebre para você, pode não ser para outra pessoa, né? Mas, assim, prestar atenção nos quebres, por exemplo, que é outra coisa que a gente aprendeu que é incrível, né? De olhar o quebre não como uma coisa a ser rejeitada ou evitada, e sim... Acolhida, né? Compreendida. Exato. E elaborar e praticar, né? Então... E aí, assim, cada um encontra um caminho, né? Assim, sabe? As práticas corporais, as práticas emocionais, as práticas... mentais, né? Tudo junto, né? O palhaço, por exemplo, é muito legal porque... Por que eu amo o palhaço? Porque é tudo junto. Tudo junto. Ele é corporal, ele é emocional, ele é mental, né? Ele é tudo, sabe? Tem algumas práticas que são mais uma coisa, menos outras, né? E que tudo bem também, né? Então, eu, por exemplo, eu pratico yoga já há 4, 5 anos, vai. A Kaiute, né? Kaiute. Eu me lembro também que você tentou várias yogas e não funcionava pra você, né? Eu olhava olhava no Instagram, as pessoas de cabeça para baixo, né? Aquelas posições incríveis e tal.
E eu falei, esse negócio não é pra mim. Ainda mais eu com a dor na coluna que eu não conseguia andar meio metro, né? Assim, não conseguia andar meio quarteirão, literalmente. Eu andava com um banquinho. Eu me lembro. Você se lembra? Eu andava com um banquinho. Eu fiz o curso lá do Chile com um banquinho. Sentava, levantava e tal. E aí eu olhava, fazia yoga com essa dor, você tá louco, né? E aí com essas posições ainda... Só que aí também, de novo, aí você vai se aprofundando, você vai conversando, porque o próprio Julio Olaya, que é, né, o fundador lá da Newfield Network, o curso que a gente fez, ele que me indicou o Kaiut. Né? Quando eu fui lá na frente, lá no auditório que a gente fez o curso, eu fui uma vez lá na frente, você recebeu o coaching dele e tal. E ele, aquele dia, falou, você precisa fazer Kaiut Yoga. Uau, não sabia. E aí, anota aí, né? Eu nunca tinha ouvido falar, eu também nunca ouvi falar. E aí eu fui atrás, depois de um tempo ainda, não foi imediatamente, fui atrás, conheci, comecei a praticar, e eu faço desde então. Então faz, sei lá, 6 anos, por aí que eu tô praticando. E que é um outro lugar de vulnerabilidade absurda, outro lugar de prática, entendeu? De entrar em contato com o corpo, de diminuir o cabeção. Ficar presente. De ficar presente, de entrar em contato com a dor. Porque tem uma coisa que eu aprendi nesse processo todo, e que, por exemplo, a minha dor na coluna era para evitar dor. É o medo de sentir dor. Sim. É muito louco isso, né? E aí, mas eu sentia muita dor. E que é muito legal. Quando você entra na yoga, por exemplo, ele te coloca numa posição, num asana, né, que chama, e que você sente dor. E o meu corpo estava treinado a resistir à dor. Portanto, eu quero afastar, quero sair fora dessa dor. Agora, quanto mais você resiste, mais dói. Sim. Aí, na yoga, você vai aprendendo que quanto mais você se entrega para a dor devagarzinho, passo a passo, por isso que eu estou fazendo há anos, por exemplo, porque eu ainda sou travadinho, né? Mas, aos poucos, quando você se entrega pra dor, dói, mas aí depois passa a dor. Sim. Ou diminui a dor, né? E aí, por exemplo, o meu professor de yoga, o Thiago, inclusive, Thiago Arruda, ele fala assim, né? Dor é expansão. Né? Dor é expansão. Por exemplo, quando uma mãe dá luz, né? Dói pra caramba, né? E é a expansão, é a criação de um, né? Dá origem a uma vida. E a importância de inspirar na dor, né? Não tem isso, de você focar a respiração. Exato. Então acho que isso é uma coisa que me ajudou muito e tem me ajudado muito a eu entrar em contato com a dor de outro jeito, com outro olhar, sabe? Ter um outro olhar pra dor. Claro que dor é diferente de sofrimento. Sim, completamente. Né? Completamente. Agora, a dor faz parte da vida. Né? E não a gente evitar a dor, sabe? Porque se você evita a dor, você está evitando joias de aprendizado que você tem. Nossa, muitos. Né? É isso. Muitos. Eu me lembro na pandemia, no início da pandemia, aquela coisa de todo mundo dentro de casa, eu acordava todo dia com um negócio aqui, uma sensação, uma angústia, uma ansiedade, mas eu não tinha dado nome. Eu só acordava com um mal-estar. E aí eu levantava rápido. Aí eu comecei a perceber que todo dia se repetia. Eu falei, opa, peraí, o que está acontecendo? Aí botei, foquei, sabe? Falei, putz, isso é uma ansiedade. Eu realmente era um lugar muito novo, sabe? Esse tipo de ansiedade. E aí fui. Quando eu vi, tinha muitas questões, assim. O que eu estava me cobrando fazer, lavar, passar, dar conta de tudo. É isso. O que isso me lembrava? Mamãe fazendo tudo, entendeu? E esse, uau, que libertação. Não preciso fazer isso tudo. E aí, foi embora. Que louco, né? Então. Mas é muito... Eu acho brilhante isso. Assim, né? Brilhante. É brilhante. Eu acho a vida brilhante nesse sentido de aprendizado, de evolução, né? Se você dá a chance para isso, né? E não é romântico, né? Assim, não. Entendeu? Não é bonitinho, gostosinho, confortávelzinho. Não. Né? E uma coisa que você falou muito interessante, que você falou, como é que a gente faz isso? Indo, caminhando e prestando atenção. Porque realmente você pode fazer um caminho assim, completamente alienado. Cego, lógico. Vai passar milhões de oportunidades, de joias assim do teu lado, você não vai ver.
Super. E se você prestar atenção, meu Deus. Super. Não, acho que uma das grandes coisas é onde é que você está prestando atenção, né? Onde é que você está investindo a tua atenção. E eu acho que um dos grandes trabalhos nossos, pelo menos a minha crença, é que a gente está aqui como ser humano nessa dimensão para a gente sair da cegueira, para a gente evoluir como ser humano. Também acredito. Eu acredito nisso. Então, como é que a gente vai aprendendo, né? E com esses quebres, né? E é isso. E acontece o tempo todo, né? Toda hora. E como que não adianta a gente ficar na comparação com as outras pessoas, né? Porque cada um tem a sua própria história, né? Esse é um lugar de aprendizado ainda pra mim. Às vezes eu ainda me pego me comparando. Isso eu acho que todo mundo, né? Mas, sim. É isso. Cada um tá aqui numa jornada, né? Cada um tem seu pacote. Cada um tem seus pontos de aprendizado. Tem seus talentos. Tem sua luz, né? Tem suas sombras. Então... eu acho que eu sei disso aqui, ainda vou te dizer que ainda não tá aqui, sabe? Às vezes vem, às vezes escapa. Às vezes dá umas escapadas, sabe? Então ainda não tá integrado, ainda não tá incorporado isso, mas eu sei disso. Então, sim, concordo, Padre, mas ainda me pego em muitos momentos. E essa dinâmica de às vezes tá na cabeça, às vezes tá no coração, às vezes tá no corpo, você viveu isso no processo de separação, né? De entender que você tinha que realmente separar. Super, porque é isso. O corpo tá me dizendo, né? Minhas emoções, mas minha mente vira e fala, não, mas peraí, cara, você tem uma família linda. Você tem uma casa maravilhosa, né? Estabilidade financeira. Se você se divorciar, você tá ferrado financeiramente. Você tá... né, vai gerar muita dor e tal. Então, o que é? Sabe, minha mente falando, mas você tá louco, você pirou, né? Então, começa a virar uma luta, né? Tinha uma luta interna minha entre mente, corpo e emoção. E aí é que as terapias me ajudaram muito, porque uma das coisas larga o cabeção, né? Solta esses pensamentos, eles têm a sua função, tá tudo bem. Mas volta para aquilo que faz sentido. Volta para aquilo que faz sentido. E onde é que você vê isso no corpo e na emoção? Né? Na hora que você vai fazendo esse exercício, isso leva um tempo. Tem uma coisa que eu acho que eu tive um insight enorme aí alguns anos atrás, até nesse período do divórcio, que é a decisão não é feita na cabeça. Não. Né? A decisão não é feita na cabeça. Se você olhar os chakras, né, quem acredita nisso, nos centros energéticos que a gente tem no corpo, né, o primeiro chakra é o chakra físico, básico, que está aqui embaixo. Da sobrevivência, né? Isso. Aí depois tem os chakras emocionais, que estão mais nessa região. Aí depois vem os chakras mentais. Então, é nessa ordem, é o primeiro para o sétimo. Nessa ordem aqui, na nossa busca espiritual, né, que é... muitos de nós que acreditamos nisso... a gente está nessa dimensão aqui na busca do espiritual, então é nessa direção. Então, portanto, teu corpo sabe, tuas emoções e depois a mente. Então, a decisão é feita por aqui. Né? Por exemplo, tem uma expressão em inglês, feel it in your guts, né? Que é, você sente nas entranhas, você sente, sabe? É isso. Então, a decisão está feita aqui. Aí a cabeça vem, então é para lá que nós vamos? Então vamos lá, vamos planejar, vamos estruturar. Então a mente tem uma função super importante aqui. Não estou dizendo que mente não vale para nada. Não, ela é super importante. Mas ela tem o lugar dela. E o meu sistema educacional, na minha vida inteira, eu aprendi que a mente era a coisa mais importante do mundo. Você e a torcida do Flamengo. Exato. Então, nossa, eu estudei num colégio alemão, fiz administração de empresas, trabalhei em multinacionais. Então, não tem o que você sente. Me prova os números, me dá as análises, me diz não sei o quê, entendeu? Só que aí você vai, à medida que você vai caminhando, e eu fui caminhando, eu fui percebendo que isso aí não fica em pé, essa história. Né? Então, algumas das grandes decisões de empreendedores, de líderes mundiais, de pessoas... as decisões são feitas porque faz sentido. Eu preciso fazer isso porque isso faz sentido. Né? E faz sentido, é sentir, é sentido. Né? E aí, aí você começa a fazer os movimentos da tua vida, entendeu? É isso. E de alguma forma, a lombar tem a ver com o primeiro chakra, não?
Exato. Então, e o chakra da sobrevivência, você com medo de destruir teu casamento, tudo que você tinha construído. Tem uma polaridade ali no chakra básico que é confiança e medo, né? Sim. Entendeu? E é impressionante o quanto o trabalho que eu fiz desbloqueou. Entendeu? Tava bloqueado. Sim. Então, a minha dor na coluna era bloqueio nesse chakra. Não fluía, né? Não fluía, não estava fluindo. Isso mexeu, esse processo mexeu em coisas, por exemplo, sexualmente, mexeu fisicamente, óbvio, porque agora eu tenho mobilidade, né, eu consigo me mexer, claro, de novo fazendo exercício, etc. Mexeu do ponto de vista de temperatura, eu sentia muito frio, por exemplo, nas minhas extremidades. É mesmo? No pé, por exemplo. E hoje em dia eu não sinto mais. Olha, porque entendeu? Agora circula. Porque circula a energia. Entendeu? Então é muito interessante você começar a perceber outros efeitos corporais, né? Energéticos. E isso também dá uma força na gente seguir em frente, né? Dá um empowerment, né? Sabe aquela, né? esse termo, né? Que é usado muito no mundo corporativo. Empoderamento. Sim. Mas é isso, empoderamento tem uma coisa sentida corporalmente, não é mental, entendeu? Não é assim, não, agora eu tô te dando autonomia. Você tem que sentir isso, você tem que vir daqui, né? Que é um exercício, não tô dizendo que é simples, mas quer dizer, é simples, mas a gente complica um pouco demais. É porque, pensa bem, é o que você falou, a gente foi assim, meio que domesticado, adestrado durante anos. Então, para tirar essa narrativa de dentro da gente, ou ressignificar ela, né? Dar um outro sentido, nossa, você fica, como assim se me ensinaram que é isso? E eu tô querendo contra tudo isso? É isso. Mas aí, como foi a virada? Assim, como que você percebeu que, ok, não vai ser o fim do mundo, não vai acabar minha vida? Teve esse momento que você percebeu? Acho que não é um momento, né, Paty? É uma construção, né? É um processo, né? Posso te dizer que tem um momento. Tem momentos importantes, assim, né? Tem um momento... Por exemplo, uma das chaves para mim foi a descoberta de quebrar um padrão. Eu precisava quebrar um padrão. Eu precisava quebrar o padrão ou precisava construir um padrão de respeitar aquilo que eu estava sentindo. E que vem, inclusive... historicamente na minha família, assim, sabe? Então, quando eu me dei conta disso, eu me dei conta que era algo muito profundo, sabe? E que muitas vezes a minha mente, assim, não conseguia se ligar, né? Então eu tive conversas muito boas com meu pai, por exemplo. Meu pai é um cara que foi muito importante nesse processo. Eu tive conversas muito ricas com ele. Que legal. Sobre a história dele, sobre como ele funcionava. E, de novo, né? Tem um trabalho de quebra de padrões. Por exemplo, constelação familiar é uma terapia, né? Uma abordagem que trabalha muito isso, que é você respeitar, né? Você fala assim, ó, putz, isso é teu, né? Sim. Esse é teu padrão e eu respeito, e esse foi o jeito que você funcionar, e te agradeço, porque inclusive eu vivo e nasci graças a você. Agora, e também eu deixo isso pra você, porque eu agora decido funcionar de um jeito diferente, né? Então, isso foi chave no processo. Na hora que eu me liguei disso, tomei consciência, isso me ajudou, sabe? Agora, é um processo, né? Sim. Então, e aí a terapia vai ajudando, porque nessas horas, assim, a mente vem e fala, não, mas peraí. É bem aquele grilo falando, exato. Né? Não, mas peraí, você tá louco. Não, você não pensou nisso. Até que uma hora, fisicamente, até eu levantei, assim, e falei, puta, chega. E foi aí onde eu declarei meu divórcio. Basta que você sentiu, né? E o medo que você tinha por exemplo, do patrimônio, do que vocês tinham construído, de faltar dinheiro, de não faltar? Muito. O meu custo estava altíssimo. Ainda eu procurei no meu divórcio fazer uma transição, né? Porque eu e a minha ex-esposa tínhamos um acordo de que ela ia
prestar mais atenção nos filhos, etc. Ela continuou a carreira dela, né? Quer dizer, ela foi fazendo a transição da carreira dela. Mas isso tinha impactado, claro, né, a profissão dela, etc. Então eu procurei fazer financeiramente, inclusive, uma transição importante do ponto de vista de ir, ao longo dos anos, diminuindo, né, equilibrando as despesas, né? Então eu tinha muito medo, né? Eu tinha muito medo de faltar dinheiro, etc. Mas isso é a coragem, assim. Cara, não, seguiu de sabe, não forma. dá, meu. Não dá pra, sabe? Assim, tem uma coisa que não dá pra escolher o caminho pelo medo. Não. Sabe? Não dá. Você tem sempre a escolha. Vou pelo amor ou vou pelo medo? Você tem sempre essa escolha. Sim. E aí, cara, se você vai escolher pelo medo, não vai por aí. Vai pelo amor. E foi isso que eu fiz. E é isso que eu tenho procurado fazer. Né? Dessa vez, por exemplo, eu estou tomando uma decisão também nesse sentido. Estou exatamente nesse momento. E esse é um ensinamento que eu tenho. E que, aliás, eu assisti um vídeo do Jim Carrey. Ele fala do período de depressão dele, da arte na vida dele. Tem um discurso lá de uma universidade que ele participou lá de uma graduação, sabe? E ele fala exatamente sobre essa história do medo e da dor, do amor. E ele fala exatamente isso. Procura, vai pelo amor, não vai pelo medo. Então, assim, só para ficar mais claro, dá um exemplo assim do que é olhar uma mesma situação pelo medo e outra e o olhar pelo amor. Bom, por exemplo, na história do divórcio, o medo me dizia, fica onde você tá, fica quieto e vai passar. Sabe? Abaixa a bola e vai passar. Porque se você não aguentar, você vai perder isso, perder grana, né? Teus filhos vão ter problemas, entendeu? Tudo isso. E pelo amor? E pelo amor número um, amor, respeito ao que você está sentindo, a se cuidar, a se amar, literalmente. Assim, foi um gesto de amor por mim, por aquilo que fazia sentido para mim. E, claro, também eu procurei, claro que cometi erros, ninguém é infalível, mas, assim, procurei fazer o melhor que eu pude em relação aos meus filhos, em relação à minha ex-esposa, que é a linha do amor, que é assim, vai ter dor? Vai, mas eu posso fazer isso da melhor forma que a gente puder, né? Inclusive, você olhar com amor para essa situação é pensar assim, não, eles vão ter uma vida muito melhor do que se a gente continuar nessa dinâmica, né? Que eu não estou podendo ser inteiro, Exato. né? É isso aí. Isso aí, outro exemplo de ir pelo amor, pelo olhar do amor. Mesma coisa, por exemplo, quando eu estava no mundo como executivo e é isso, né? Eu era Marketing Director of a Multinational Brands, né? E aí, assim, medo me dizia, fica onde você tá, meu. Você vai perder teu bônus. Como é que você vai pagar o plano de saúde? Tá? O amor cara, meu olho tá brilhando para outro lugar. Sim. Eu posso contribuir, meu valor. Eu me descobri um educador. E eu amo o que eu faço, sabe? Eu brilho onde eu faço, né? Então, eu sou uma melhor contribuição para o mundo como educador. Isso é o amor, sabe? É respeitar isso. E não só isso por mim, mas eu impacto a vida de muita gente. Né? Nesses 15 anos que eu tô trabalhando com isso, cara, eu impactei milhares de pessoas já, sabe? Então, isso é o caminho do amor. Agora, tem medo? Tem. O medo vai continuar? Vai, né? E, inclusive, tem um lado muito positivo do medo, que ele te deixa esperto, ele te deixa, né, alerta. Ele só te diz, né, tem uma definição de medo muito boa, que é o medo, ele simplesmente, o teu corpo te dizendo que ele ainda não está pronto para aquilo que está por vir, né? Sim. Então, eu acho muito bonito isso. Então, assim, não é que aqui também a gente está dizendo, não, nada ao medo. Não, o medo faz parte. Agora, eu não posso basear minha vida e minha decisão no medo. No medo. Exato. É a mesma, imagina, você ficar no alerta a vida inteira. Não, então. Não dá. Então, e aí, por exemplo, olha que legal. Outra sacada, né? O quanto eu vivia no meu estado emocional, mais tempo no medo. Porque meu corpo era super tensionado.
Né? E o que tensão gera? Tensão gera, por exemplo, dor na coluna. Sim. Né? Tensão gera esofagite, que eu tinha também, entendeu? Queimação, gastrite, etc., que é o alerta, vai, sabe, desculpa o termo, mas vai dar merda, sabe? Quando você vive nesse, vai dar merda. Então eu preciso me cuidar, preciso controlar. Tem gente que é enxaqueca, exato. braba. Quando você começa a tomar consciência de novo dessas dinâmicas, desse estado emocional, você perceber que você não controla o que você sente, mas você tem a opção de escolher o que você está sentindo, no sentido de que eu posso mudar o meu estado emocional, eu estou no medo e eu posso sair do medo, mexendo com o meu corpo, inclusive, mexendo com a história que eu conto para mim mesmo, mexendo de várias formas, é muito poderoso, porque aí eu tenho o protagonismo, né, a atitude de poder começar a desenhar um caminho que faz sentido para mim, entendeu? Então, mais ou menos isso. E olhando agora tanto para a sua situação de divórcio e a de empreender o seu próprio caminho, né, profissional, valeu a pena? Muito. Foi as melhores decisões que eu já tomei na minha vida. Foram como eu te falei, as mais difíceis. Sim. Mas faria tudo de novo. Sim. Porque é libertador, é empoderamento, acho que é Ubuntu, né? Assim, eu amo essa palavra e é uma filosofia africana que me inspira muito, né? Para quem não sabe o que é Ubuntu, Ubuntu é uma filosofia africana que significa eu sou porque você é. É a união de duas palavras, Ubu, que significa tornar-se, e Entu, que é pessoa. Então, me torno um ser humano a partir da relação com outro ser humano. Sim, lindo. E então, é Ubuntu, assim, porque à medida que você faz isso com você evolui como ser humano. Agora, você dá permissão para que outros façam o mesmo. Isso é maravilhoso. Né? Outros façam o mesmo. Impacto nos meus filhos, impacto na minha ex-esposa, impacto na minha atual esposa, porque eu me casei novamente. Impacto aqui em você, impacto em você que está me assistindo agora. E né, tantas pessoas. Você encoraja outras pessoas, inspira, né? Então, é Ubuntu na interdependência, entendeu? Então, eu procuro viver de um jeito Ubuntu. Né? É uma jornada. Eu estou quase 20 anos já nessa jornada e sigo aprendendo. Né? Eu escrevi um artigo até alguns anos atrás, acho que com 10 anos, acho que eu tinha de Ubuntu. Eu falei, como eu não sei nada sobre Ubuntu? Porque é um processo eterno de aprendizado, assim, sabe? De se dar conta, né? De ganhar consciência e tal. Então... E tem uma coisa que você não falou, mas que eu acredito que você tenha sentido muito, que é a liberdade de ser quem você é, né? Muito. Não, é libertador, é isso. Não é? É libertador nesse sentido. Libertador de você poder cada vez mais ser autêntico, sabe? Ser você. Que é um processo, né? Não é... Eu acho que muita gente pode se confundir, assim, quando a gente fala de liberdade ou de ser autêntico, tem uma confusão de ser egoísta, de ser... Não. Né? Mas não é isso, a gente primeiro precisa mesmo se colocar em primeiro lugar. Aquela, né? Você precisa brilhar, não para você ser o centro, mas para você iluminar ao redor, né? Para outros poderem brilhar também. É isso. São as duas coisas juntas, né? Assim, é isso. Primeiro você precisa olhar para você, né? Ninguém ia resolver. A famosa metáfora da máscara de oxigênio no avião, que é clichê, mas é real, né? Mas aí a segunda coisa é na relação. Por isso que eu amo tanto a palavra Ubuntu, porque eu me construo como indivíduo a partir da relação. Eu não tenho como ser sem a relação. Nós, seres humanos, né, você só existe porque alguém cuidou de você. Sim. Se não tivesse ninguém que tivesse cuidado, você teria morrido. Então, nós somos seres sociais. Então, agora, isso não faz com que, por exemplo, se eu me apago, se eu não sou quem eu sou para tentar te agradar,
Isso não é Ubuntu. Não. Entendeu? Por quê? Porque eu não estou sendo eu na relação. Né? Agora, isso também não significa que eu preciso ignorar você. Não, eu preciso considerar você. Claro. Né? E a gente precisa dançar juntos. Né? E esse é o desafio que a gente tem no planeta hoje, né? Que é muita gente querendo excluir o outro. Né? Não, você pensa muito diferente de mim, portanto, pá! Elimino. E né? tá uma sociedade muito narcisista muito, mesmo, né? Muito polarizada, muito só existe um lado certo, né? Então por isso que eu tenho dedicado minha vida ao Ubuntu para a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha, né? Exatamente, um programa como esse, né? E falando de chamado, porque a gente estava conversando antes, então teve o chamado para o divórcio, que foi bem desafiador. Muito. E teve o chamado para o Ubuntu, a Academia Ubuntu, né? Que você sentiu de uma forma que te encantou. Então conta pra gente como é que começou. Foi em 2010? Na verdade, em 2005, 2006, eu conheci a palavra Ubuntu. Né? Então, eu estava ali como executivo da Johnson & Johnson, diretor de marketing, numa crise existencial, porque eu estava indo super bem. Mas aquilo não estava mais fazendo sentido para mim. Comecei a fazer várias terapias de autoconhecimento para tentar descobrir o que eu queria fazer, porque eu já sabia que não era aquilo que eu queria fazer. Mas o que é que eu queria fazer? Não sabia. Então comecei a fazer vários processos. Uma das terapeutas, me indica um filme chamado Em Minha Terra, que é um filme de Hollywood sobre a África do Sul, onde eles retratam os tribunais de reconciliação pós-apartheid. Então, onde torturados e torturadores ficavam frente a frente e tentavam buscar o perdão entre as partes. Um dos senhores nesse filme fala sobre a palavra Ubuntu. E aí foi um chamado. Assim, quando eu escutei essa palavra, eu falei, é isso que o mundo está precisando. E a partir daí eu anotei essa palavra num caderninho, até no dia seguinte eu fui para a empresa, falei sobre a palavra, ninguém deu muitos ouvidos para mim. E aí eu começo uma jornada e aí eu fiz uma transição, alguns meses depois, quase um ano depois eu peço demissão da Johnson & Johnson, fundo um movimento aqui no Brasil chamado Rede Ubuntu, que chamou a Rede Ubuntu de Empreendedorismo, e aí eu começo uma jornada de desenvolvimento de liderança dentro de organizações, através de coaching, trabalhos de equipe, etc. E aí nessa jornada a gente foi crescendo e o trabalho foi sendo incrível, trabalhando com jovens e tal, programas incríveis. Em 2014 eu recebo um e-mail de uma organização não governamental de Portugal, chamada IPAV, dizendo, olha, nós somos Ubuntu também, queremos conversar. Se acharam no Google, por exemplo. Literalmente. Eles fizeram uma pesquisa no mundo quais as organizações que se chamavam Ubuntu ou que se inspiravam na filosofia Ubuntu. Olha... A gente fez um Skype, na época era Skype ainda, fizemos um Skype. E aí eles falaram assim, olha, a gente é Ubuntu, a gente tem um programa aqui chamado Academia de Líderes Ubuntu, e a gente quer fazer uma conferência mundial Ubuntu aqui em Lisboa, daqui a um mês. Você topa vir? Aí eu brinco, né? Falei assim, nem que eu vá de busão eu vou, né? Vamos. Aí fui. Busão a nada, chega lá. E aí, eu fui, eu conheci a Academia de Líderes Ubuntu lá, a gente fundou a Rede Mundial Ubuntu, a Ubuntu Global Network. E aí, desde então, eu me relaciono com eles. Eles criaram um programa chamado Academia de Líderes Ubuntu, que é um programa para jovens em vulnerabilidade, com um desenvolvimento de liderança servidora nesses jovens, inspirados na filosofia Ubuntu, que desenvolve competências socioemocionais, autoconhecimento, autoconfiança, resiliência, empatia e servir. Então sempre tem a mãozinha assim de 5 nas fotos, né? E é um programa muito poderoso. É um programa de imersão socioemocional que começou em 2010 lá em Portugal, foi se expandindo. E aí, para resumir a história, 15 anos depois, o programa já atingiu 115 mil pessoas já. Nossa, está em metade das escolas públicas em Portugal. A gente tem um projeto na África do Sul financiado já para atingir 1 milhão de jovens. Na América Latina a gente atingiu 5 mil pessoas. Estamos em 6 países na América Latina. E
E aí, em 2020, eu fui convidado para ser presidente da América Latina dessa ONG, né? E aí, é um programa que está se expandindo, eu acredito muito nele. E aí, o que é muito legal que está acontecendo é que todo o meu trabalho, o Ubuntu, que eu venho fazendo nesses últimos 15 anos aqui no Brasil, eu estou integrando com esse projeto do Portugal, e integrando tudo numa metodologia mais ampla de desenvolvimento de liderança, em estágios diferentes, porque a gente vive estágios de vida diferentes, e respeitando o estágio onde você está, como é que o Ubuntu pode te ajudar. É mais ou menos essa linha. É um outro movimento de coragem, porque é muito interessante que eu tinha um preconceito muito grande em relação a ONGs. Assim, sabe? Eu falo, putz, eu não quero trabalhar com ONG. Tanto do ponto de vista de coisas de corrupção, quanto do ponto de vista de remuneração, ganhar mal, etc. E então eu aqui como presidente de uma ONG, legalmente como diretor de uma ONG, e super animado, e sabe, muito feliz com esse processo. Derrubou alguns preconceitos? Total, né? Tô derrubando. E dá um frio na barriga, de novo, né? Como é que eu vou financeiramente ficar em pé, mas aí eu vou continuar, né, como presidente da ONG e fazendo alguns trabalhos de consultoria customizados para organizações, porque eu ainda sou muito chamado para isso, e coaching individual. Mas dedicar metade do meu tempo oficialmente, etc. Que eu já faço isso desde 2020, mas é muito interessante que esse ano está mudando algo em mim, que é essa coisa que a gente estava falando de dentro, assim, sabe? É assumir a Academia de Líderes Ubuntu como um compromisso mesmo, assim, sabe? Como um chamado uma mesmo para uma missão para levar isso para o mundo, né? Então é muito bonito, né? A gente vai estar, a ONG mundialmente está crescendo, a gente vai estar no Banco Mundial daqui a uma semana, fazendo formação Edu, lá em Washington e tal. Então o negócio tá indo super bem. E como é que funciona assim, se alguém tem interesse em participar dessa ONG, como é que funciona? Vocês capacitam profissionais? Como é? A gente forma formadores, né? Então o que é muito legal é porque é exponencial, no sentido de que a gente vai nas localidades, nas instituições, então nas escolas, nas universidades, em ONGs, e a gente forma as pessoas dessas instituições. Que vão trabalhar com que vão multiplicar a metodologia. E é gratuito, né? A gente, claro que tem uns custos de implementação, de treinamento no início, mas depois a organização pode multiplicar essa metodologia quantas vezes ela quiser, sem custo. E ela vira proprietária de todo o conteúdo, de toda a metodologia. E é muito bem estruturada a metodologia, muito poderosa. Existe um conselho científico na Europa, em Portugal especificamente, baseando toda a metodologia cientificamente. Então é um trabalho muito sério e é exponencial. Dá para ganhar escala, né? Para a gente ir multiplicando isso. Para que a gente comece a ter esse olhar e esse jeito de viver o Ubuntu no mundo, né? O momento hoje a gente tem problemas de saúde mental gigantescos entre os jovens, suicídio, violência, falta de engajamento escolar muitas vezes, falta de esperança e, portanto, né? A Academia de Líderes Ubuntu vai na veia dessas coisas. Que lindo, entendeu? Sim. A gente fez, por exemplo, pilotos em escolas aqui na América Latina e a gente tem depoimentos dos jovens dizendo, putz, inclusive estava pensando em me suicidar e hoje eu tenho um propósito, hoje eu tenho uma esperança, sabe? Eu olho para o futuro de um jeito diferente. Então, não existe nada mais importante do que eu me dedicar a isso, sabe? Tô vendo o brilho no olho. E aí vai dar certo, sabe? Já tá dando. Já deu. Como é que é isso? Nós não temos a menor Mas, por exemplo, se for eu sozinha e eu quero fazer essa formação, eu posso fazer isso ou tem que ser sempre através de alguma... Eu tenho, agora aqui no Brasil, eu tô abrindo, acho que uma vez por trimestre aqui, eu vou fazer uma formação no interior de São Paulo, numa propriedade que eu tenho no interior de São Paulo, para
pessoas, convidados, etc. Então, se a pessoa tiver interesse, entre em contato comigo. Você vai me achar nas redes sociais, aí, no Google, etc. Você me acha... Anyway. A gente vai botar embaixo na descrição. Você vai me achar. Então é só entrar em contato comigo, tem essas opções. Agora, a melhor opção é você se aliar a uma instituição, né? Então, por exemplo, você faz parte de uma empresa. Por exemplo, o ano passado, em novembro, a gente fez a formação pela primeira vez numa empresa brasileira, chamada Britvic, dona da marca Maguari. O presidente, o diretor de operações, exatamente. Eles toparam, investiram e foi um sucesso, assim, sabe? Foi muito bem recebido e querem expandir isso lá dentro. Então, se você faz parte de alguma empresa, chama a gente, vamos fazer dentro da empresa. Se você faz parte de uma universidade, chama a gente vai fazer dentro da universidade, na escola. Uma ONG, né? Então, por exemplo, um dos grandes sucessos que a gente tem na Colômbia, a gente chegou na América Latina através de uma ONG chamada Centro Fé e Cultura, que trabalha muito a questão da paz dentro da Colômbia. E eles adotaram a Academia de Líderes Ubuntu como um projeto deles. Então, é deles. Assim, eles têm equipe, eles têm orçamento, eles têm financiamento, e eles vão tocando. E a gente só vai ajudando, incentivando, mas... Então, esse é o melhor dos mundos para a gente. Quando a instituição... ela adota, sabe? Ela incorpora aquela metodologia, aquele projeto, e aí o negócio vai se multiplicando. Né? E aí, quando ela adota, ela como é que funciona? Ela chama, por exemplo, o pessoal de uma empresa. Aí eles aplicam essa metodologia nos filhos dos funcionários? Tem várias opções, né? Então, tem a opção de você aplicar nos próprios colaboradores, porque, por exemplo, o exemplo que a gente teve na Britvic o ano passado... É uma prova disso, assim, a Academia de Líderes Ubuntu e a liderança Ubuntu, ela vai trabalhar essas competências que eu acabei de falar, né, autoconhecimento, autoconfiança, e, portanto, vai melhorar o nível de empatia, de conexão, de colaboração, de tolerância, porque quantas vezes nas empresas é um contra o outro, né, é uma área contra a outra, entendeu? Então... nós temos que trabalhar... Como é que a gente vai trabalhar colaborativamente e gerar inovação nisso? Então, tem uma aplicação nos próprios funcionários, tem uma aplicação onde os funcionários podem fazer aplicações na comunidade, então, sendo voluntários, indo nas escolas ou nas associações, nas cooperativas. Então, essa também é outra aplicação. E também tem uma terceira aplicação dentro das empresas, que muitas empresas estão investindo na diversidade e inclusão, né? Diversidade, equidade e inclusão. Mas é muito interessante que muitas empresas estão caindo numa cilada de fazer grupos e um grupo fica contra o outro. Entendeu? Então, na verdade, o que menos você está promovendo é inclusão. Na verdade, é separação. Então, a Academia de Líderes Ubuntu ela é muito saudável para mexer com esses grupos de afinidade, de grupos de conversa e tal, para olhar por essa ótica da construção de pontes. Né? O Ubuntu é baseado em 3 grandes pilares. Construção de pontes. Então, ao invés de muros, da gente se separar, a gente precisa construir pontes. A gente somos diferentes, sim. Agora, e também somos iguais. Partindo do fato de que nós somos todos seres humanos. Então, vamos começar daí. Você é um ser humano, eu também sou. Segundo pilar tem a ver com ética do cuidado. A capacidade de cuidar de mim, cuidar do outro, cuidar do planeta. E o terceiro pilar tem a ver com liderança servidora. Então, é liderar, atitude, protagonismo a serviço do bem comum. Né? Então, essa ótica ajuda muitas organizações a operarem de um jeito diferente, porque o mundo está precisando que a gente opere de um jeito diferente. Né? Então, um pouco essas aplicações diferentes. Né? Aí as universidades, por exemplo, aplicam nos seus alunos. Por exemplo, no México, agora acabou de ter, semana passada, uma formação para toda a galera de esportes da universidade. Então, os treinadores, os atletas, os staffs dos esportes e tal, fizeram a Academia de Líderes Ubuntu. E as escolas, onde os professores são treinados, né, os educadores são treinados para serem formadores e trabalha com os jovens. Aí, quais os efeitos que a gente tem nas escolas? Melhora
o vínculo entre alunos e professores, melhora o vínculo entre alunos e suas famílias. Claro, melhora o vínculo entre os alunos, para eles pararem de brigar, Sim. né, de bullying, essas questões, Sim. entendeu? Então tem várias aplicações. Ai, fiquei com vontade. Ai, agora? É isso, vamos nessa. Próxima formação eu te chamo. Sim, vou amar. Sério, verdade. Agora escolhe o número de 1 a 14. 12. 12. Se tivesse que falar uma metáfora de como você lida com mudanças, qual seria? A melhor metáfora para mim é o do trapézio, né? Conta. Então, o trapézio é uma metáfora muito bonita, né? Você tá lá, né? Primeiro você tá de um lado do trapézio, você tá balançando e você se dá conta que você quer ir pro próximo trapézio, né? Pro outro, você quer passar para outra. Então, você tá lá. Qual é a primeira coisa que você precisa fazer? Você precisa largar o teu trapézio. Esse é um desafio. Porque largar o padrão, o conhecido, por pior que aquilo esteja, né? Desconfortável, dor, sofrimento. Mas você tem que largar. Mas ele é conhecido. E muitas vezes é muito difícil a gente largar o conhecido para o desconhecido. Sim. Quando você larga, você vai para o vazio. Sim, aquela câmera lenta. O vazio. Você não tem nem o antigo e você não tem nem o novo. Você está na transição. O que é muito bom nesse momento? É saber que tem uma rede embaixo. Muito Portanto, bom. a rede de apoio, as pessoas, os profissionais que você chama para te ajudar nesse processo. Depois você aterriza no próximo trapézio. E você aterriza desconfortável, porque ainda você tem que conhecer, né? Ali. Você tem que se ajeitar ainda, né? Tem que se adaptar. E vem uma vozinha naquele momento dizendo, nossa, era melhor, né? Por que eu saí do outro e tal? Mas aí você segue, e aí finalmente você se adapta, e aí segue o jogo, né? Então, adoro essa metáfora. Nossa, caiu assim como uma luva pra você. Nunca ninguém tinha escolhido 12. É que foi meu aniversário, 12 de janeiro. Por isso que, obrigado. Acabou de ser. Jura, acabou de ser mesmo, sábado. Domingo passado. Domingo. Parabéns. Obrigado. E uma coisa que me veio quando você falou, achei que você fosse falar que a primeira coisa é entrar em movimento. Porque como é que você vai pular de um trapézio pro outro parado, né? Ele lá. Isso. Então não, você tem que... Muito bom. Legal, boa adição. legal. Né? Obrigado. Amei a metáfora. Muito boa. E Edu, que recado você gostaria de deixar para as pessoas? Ubuntu. Né? Para ser coerente, né? Sim. Ubuntu, acho que o mundo está precisando muito de Ubuntu. E me ajude, inclusive, a compartilhar isso, né? E a viver isso. Então, acho que o recado que eu deixo aqui procure primeiro fazer isso com você, né? Ou se olhar, acho que baseado nessa conversa deliciosa que a gente teve aqui, de prestar atenção em você, prestar atenção nos quebres, prestar atenção em como é que você pode evoluir, porque o Ubuntu é a construção da sua individualidade. Então, se você investir em você, já está ótimo. Agora, e também na relação, né? Então, a ética do cuidado, construir pontes, gerar diálogo, conexão. Então, é isso, a gente tem metodologia para isso, existem vários caminhos para isso. Agora, a gente está oferecendo gratuitamente no mundo uma forma de fazer isso, provado, inclusive. Então, é isso, convite, seja Ubuntu. E se tiver alguma coisa te impedindo, né, saiba isso, que tem vários caminhos. Tem vários caminhos. Não. E fica ligado. Eu não gosto desse caminho. Beleza, vai para outro. Vai para o que faz sentido para você. Exatamente. Né? Eu estava vendo outro dia, só rapidinho, eu sigo uma pessoa lá que é Priscila Toledo, né? Uma influencer aí nas redes sociais e tal. Ela pula corda. E ela conta a história dela. Ela, durante a pandemia estava em depressão, não sei o quê, ela começou a pular corda. E ela achou a corda como tanto que ela tem um movimento chamado A Corda. Que bacana. Que
convida as pessoas a pularem corda para mexer com o corpo e tal, e se transformar. Então, tem tantos caminhos. Tem muitos. Tem tantos jeitos. Muitos. Imagina, pulando corda. Pulando corda, funciona. chacoalhando, Exato. você vibra suas células, já Exato. ganha uma... Ai, que maravilhoso. Olha, vou falar aqui que se você curtiu essa conversa maravilhosa, curte também aqui, compartilha e se inscreva no canal para a gente poder espalhar esses olhares por aí maravilhosos, que nem do Edu. Obrigada, Edu. Obrigado você, Muito Paty. bom, muito Valeu, bom. viu? Obrigada. Seguimos. E aí, gostou? Muito bom. Que delícia. Ó, 60